Nas colinas de São Francisco, o laboratório Lawrence Livermore está protegido por cercas e postos de controle. Em um de seus prédios, 192 lasers podem disparar juntos em um alvo menor que um grão de pimenta. O prédio ocupa área equivalente a 3 campos de futebol. Custou cerca de 3,5 bilhões de dólares para ser construído, e em 5 de dezembro de 2022, ele fez algo que nenhuma instalação na Terra havia feito antes. A Instalação Nacional de Ignição, conhecida como NIF, disparou aqueles 192 lasers em um pequeno cilindro de ouro. Raios-X do ouro aquecido comprimiram uma cápsula de hidrogênio no centro do cilindro. Em bilionésimos de segundo, o combustível atingiu temperaturas superiores ao núcleo solar e foi comprimido a 100 vezes a densidade do chumbo. Reações de fusão se espalharam pelo combustível e liberaram 3,15 megajoules de energia, cerca de 50% mais do que o laser forneceu. Esse único resultado ultrapassou um limite que os cientistas perseguem há mais de 60 anos. Pela primeira vez, um laboratório conseguiu produzir mais energia com fusão controlada do que o necessário para iniciá-la. O governo dos Estados Unidos financiou o NIF por um motivo muito específico. Após parar de testar armas nucleares no subsolo em 1992, o país precisou de outra forma de verificar se suas ogivas antigas funcionavam. O NIF recriaria as condições extremas dentro de uma explosão termonuclear, gerando dados para simulações em computador que substituíram os testes reais. A promessa da fusão nuclear atraiu apoio político, mas o foco principal sempre foi a segurança nacional. Chegar desse objetivo até o resultado de 2022 levou décadas de crises orçamentárias, demissões de lideranças e ameaças do Congresso de cancelar o projeto. E um longo período em que a física simplesmente parecia não colaborar muito. A instalação ficou pronta anos depois do previsto, custou bilhões a mais do que o orçamento e passou mais de uma década sem alcançar o objetivo que lhe deu nome. Então, vamos analisar isso. Por que o NIF precisava existir? Livermore construía lasers gigantes desde os anos 70. Shiva, sistema de 20 feixes, fez seus primeiros disparos em 1977 e mostrou que implosões induzidas por laser podiam comprimir o combustível de fusão. Seu sucessor, Nova, entrou em operação em 1984 com 10 feixes e mais energia. Funcionou por mais de uma década, produziu nêutrons de fusão reais, mas não atingiu a ignição. O laser não fornecia energia suficiente para levar o combustível ao limite. No fim dos anos 80, os físicos de Livermore já sabiam o que a ignição realmente exigiria. Eles precisavam de um laser entre 1 e 2 megajoules, cerca de 10 vezes mais potente que o Nova. A Academia Nacional de Ciências endossou esse objetivo em 1990 e recomendou sua busca após descartar a meta anterior de 10 megajoules por ser impraticável. A faixa de 1 a 2 megajoules parecia possível com a tecnologia de laser de vidro existente, que seria bastante ampliada. O mundo mudou e tornou o projeto politicamente urgente. A União Soviética colapsou. Com o fim da Guerra Fria, em 1992, o presidente George H.W. Bush decretou moratória a testes nucleares subterrâneos. Veja, os Estados Unidos fizeram mais de 1000 testes nucleares desde 1945, mas isso deixou de ser possível. A moratória causou um problema. Ogivas nucleares envelhecem e seus componentes se degradam. Engenheiros que projetam essas armas se aposentam. Sem testes reais, o país precisava verificar se seu arsenal seguia seguro e confiável. A resposta foi o programa Stockpile Stewardship, criado para garantir confiança no arsenal com experimentos laboratoriais e simulações computacionais. O NIF fazia parte desse contexto. Ele conseguiria simular as condições extremas de uma detonação termonuclear, produzindo dados para validar os códigos que substituem os testes subterrâneos. Em 1993, o secretário de Energia James D. Watkins aprovou a Key Decision Zero, a autorização formal para iniciar o projeto. A justificativa foi deliberadamente ampla. O NIF serviria para a gestão do arsenal nuclear, estudos de física de altas densidades de energia e avançaria para demonstrar ignição por fusão em laboratório. Cada missão exigia um resultado diferente. O NIF precisava gerar dados em condições que nenhuma outra instalação conseguia alcançar para o programa de armas.
Para a comunidade de energia de fusão, o NIF precisava fornecer a prova de que a ignição por laser era fisicamente possível, e ambos os objetivos apontavam para a mesma exigência. Um laser capaz de comprimir e aquecer uma pequena cápsula de combustível até iniciar fusão autossustentável. Aprovar o NIF era comprometer-se com algo muito além de uma simples versão ampliada do NOVA. A nova instalação precisaria de 192 feixes, todos chegando a um alvo de escala milimétrica, com apenas picosegundos de diferença entre si, com precisão de apontamento medida em dezenas de micrômetros. Cada feixe precisava entregar exatamente a quantidade certa de energia no momento exato. Qualquer desequilíbrio significativo distorceria a implosão e arruinaria o disparo. Como o laser cria uma estrela. Então, um disparo do NIF começa com um pulso fraco de luz infravermelha. Ele começa em um oscilador e mede cerca de 1 bilionésimo de joule. Em poucos microsegundos, o pulso é dividido, direcionado e amplificado por 102 linhas de feixe separadas. A amplificação acontece em placas de vidro de fosfato dopado com neodímio. Sim, isso existe. Cada feixe passa por essas placas várias vezes, ganhando energia a cada passagem. Ao final da cadeia de amplificação, os 192 feixes juntos carregam cerca de 4 a 4,8 megajoules de luz infravermelha, convertidos em cerca de 2 megajoules de luz ultravioleta no alvo. A luz infravermelha é forte, mas não indicada para o alvo. Ondas mais curtas transferem energia de modo mais eficiente. Antes de entrarem na câmara de alvo, os feixes passam por cristais de fosfato de dihidrogênio de potássio, chamados KDP. Esses cristais transformam luz infravermelha em ultravioleta a 351 nanômetros, cerca de 1/3 do comprimento de onda inicial. Esse processo chama-se triplicação de frequência. Isso sacrifica um pouco da energia total, mas produz uma luz que o alvo realmente pode absorver, o que é útil. Todos os 192 feixes ultravioleta então convergem para o centro da câmara-alvo. Eles são cronometrados para chegar com poucos picosegundos de diferença entre si, com uma precisão de apontamento na casa das dezenas de microns. Agora, a propósito, um picosegundo aqui é 1 trilionésimo de segundo. Um micron é 1 milésimo de milímetro. A precisão exigida é insana e cada disparo precisa ser tão preciso assim. Agora, os feixes não atingem o combustível diretamente. Eles entram em um Hohlraum, cilindro oco de cerca de 1 centímetro, feito de ouro ou às vezes urânio empobrecido. A energia do laser atinge as paredes internas do Hohlraum e as aquece a cerca de 3,5 milhões de graus Celsius, o que é, sei lá, Fahrenheit pra caramba. Nessa temperatura, as paredes emitem para dentro um intenso banho de raios X, vindo de todas as direções. Essa abordagem se chama acionamento indireto. Os raios X comprimem o combustível de forma mais uniforme que a luz direta do laser. Suspensa no centro do Hohlraum fica a cápsula de combustível. É uma esfera oca de cerca de 2 milímetros, com fina camada externa e combustível congelado de deutério-trítio na superfície interna. Ambos são isótopos do hidrogênio. Quando o banho de raios X atinge a camada externa da cápsula, o material da superfície explode para fora. Agora, essa explosão para fora, na verdade, empurra o restante da cápsula para dentro, como se fosse uma explosão ao contrário. A implosão é violenta e rápida. Ela comprime o combustível a aproximadamente 100 vezes a densidade do chumbo e aquece o centro a mais de 100 milhões de graus Celsius, o que também equivale a centenas de milhões de graus Fahrenheit. É realmente muito quente. Nessas condições, deutério e trítio colidem, liberando energia e núcleos de hélio rápidos chamados partículas alfa, essenciais para a ignição. Quando colidem com o combustível, depositam energia e o aquecem. Se a implosão for simétrica e a densidade alta, o aquecimento por partículas alfa se torna autossustentável. Uma onda de queima se propaga para fora pelo combustível comprimido, e as reações de fusão produzem mais energia do que o laser forneceu ao alvo. Agora, esse limite é o que o NIF define como ignição. Alcançá-lo depende de condições quase perfeitas. A implosão deve ser esfericamente simétrica, variando apenas alguns %. A camada de combustível precisa ser congelada uniformemente, com rugosidade superficial de frações de micron.
Uma saliência na cápsula ou desequilíbrio nos raios X pode causar instabilidades que impedem a implosão de aquecer o combustível. Cada alvo é feito à mão e inspecionado sob microscópios. Cada disparo é uma única tentativa de alcançar um objetivo onde a margem de erro é absolutamente mínima. Construindo a fera. Agora, o prédio que abriga tudo isso tem 214 metros de comprimento, 123 metros de largura e 26 metros de altura. A fundação de concreto foi feita para a estabilidade sísmica, pois uma instalação que alinha feixes de laser com precisão de dezenas de micrômetros não pode tolerar o solo se movendo. A estrutura usa fundações profundas, que amortecem vibrações de terremotos e do tráfego de caminhões pesados nas proximidades. No interior, 192 feixes formam 48 conjuntos de 4, chamados quads. Esses quads atravessam 2 grandes salões de laser ao longo do prédio, um de cada lado. Os feixes percorrem as cadeias de amplificação nos salões e depois convergem para a câmara-alvo no centro do prédio. A instalação dessa câmara-alvo foi, na verdade, um dos momentos mais dramáticos de todo o processo de construção. A câmara é uma esfera com 10 metros de diâmetro, pesando 120 toneladas. Ela deve ficar 6,4 metros abaixo do solo em um poço de concreto escavado. Para instalá-la, Livermore trouxe um guindaste de 900 toneladas do local de testes de Nevada. Em junho de 1999, as equipes posicionaram a esfera com cuidado, em operação lenta e precisa. Uma queda ou impacto forte danificaria irreparavelmente a câmara. Portas usinadas com precisão, onde os feixes de laser e os instrumentos de diagnóstico se conectam. Não havia peça de reposição e, acredite, isso aqui é muito caro. Após o selamento da câmara, a complexidade real tomou conta do prédio. O sistema de laser exigia cerca de 3.100 placas amplificadoras de vidro dopado com neodímio, cada uma fabricada de acordo com especificações ópticas rigorosas. Cerca de 7.500 grandes componentes ópticos, como lentes, espelhos e cristais KDP de conversão de frequência, precisaram ser instalados e alinhados nas linhas de feixe. Além dessas peças grandes, outros 30.000 componentes ópticos menores foram instalados. Um sistema automatizado conectou cerca de 60.000 pontos de controle, coordenando sincronização dos feixes, potência dos amplificadores e posicionamento do alvo. A montagem e o comissionamento duraram boa parte dos anos 2000. As linhas de feixe foram ativadas gradualmente, com engenheiros checando o alinhamento e desempenho de cada conjunto de 4 feixes. No início de 2009, o sistema estava pronto para seu primeiro teste integrado. Em 10 de março de 2009, os 192 feixes foram disparados juntos, entregando cerca de 1,1 megajoules de luz ultravioleta na câmara de alvo vazia, com potência de pico de cerca de 2 terawatts. O disparo confirmou que o laser atuava como um sistema coordenado. 10 anos de construção e comissionamento resultaram em uma instalação funcional. Construir o NIF, no entanto, acabou sendo a parte mais simples do problema. Simples, Jesus! Fazer os alvos realmente acenderem foi bem mais difícil e demorado do que quase todos previam. A crise dos megaprojetos. Então, quando o NIF recebeu aprovação formal em meados da década de 1990, o custo estimado de construção era de aproximadamente 1,2 bilhões. O cronograma previa cerca de 8 anos de construção, com conclusão prevista para 2002 ou 2003. Esses números ajudaram a vender o projeto para o Congresso. Eles também se mostraram absolutamente errados. Durante anos, Livermore relatou ao Departamento de Energia que o NIF estava no caminho certo. Então, em meados de 1999, surgiu um quadro diferente. Revisões independentes e investigações do Congresso mostraram que o projeto estava muito atrasado e custou centenas de milhões acima do orçamento. Ops, no AZ. E o Departamento de Energia e o Congresso não foram informados sobre toda a extensão dos problemas à medida que apareciam. Vários painéis de revisão investigaram o que deu errado e suas conclusões apontaram consistentemente para falhas de gestão e não para uma impossibilidade física. O projeto foi planejado com poucas reservas de contingência e a engenharia de sistemas e integração foram mal coordenadas.
A supervisão dentro do laboratório falhou em sinalizar os problemas crescentes com antecedência suficiente. Uma análise usou a palavra arrogância para descrever a cultura institucional em torno das estimativas originais do NIF. O secretário de Energia, Bill Richardson, fez uma repreensão pública que se tornou a frase marcante da crise. Má gestão, disse ele, superou a boa ciência. Em setembro de 1999, o diretor do projeto NIF, Michael Campbell, renunciou e o projeto quase foi cancelado. O senador Tom Harkin, de Iowa, disse que o NIF estava fora de controle e questionou abertamente se ele algum dia funcionaria ou se valia a pena ser concluído. Audiências no Congresso ocorreram, o financiamento ficou ameaçado e Livermore precisou se reorganizar. George Miller assumiu os programas do NIF e Ed Moses virou gerente do projeto. A nova equipe realizou uma reavaliação completa do projeto, produzindo estimativas revisadas de custo e cronograma que deveriam ser críveis, em vez de insanamente otimistas. A nova data de conclusão foi adiada para 2008 ou 2009 e o orçamento de construção aumentou para cerca de 2 a 2,2 bilhões. Quando o Escritório de Responsabilidade Governamental incluiu custos de pesquisa, desenvolvimento e construção, projetou valores entre 3,3 e 4 bilhões. O custo total da construção foi frequentemente citado em cerca de 3,5 bilhões. A reavaliação do projeto salvou o NIF politicamente, mas não acabou com o escrutínio, e ainda bem. Auditores do GA notaram que o laboratório declarou a obra concluída, mas adiou trabalhos de segurança, como instalar portas de blindagem nas baias do laser desejadas pela maioria dos cientistas. O adiamento desse trabalho prejudicou as operações iniciais e gerou críticas sobre se os marcos foram definidos apenas para cumprir prazos de relatórios, e não pela real prontidão. Quando todos os 192 feixes foram disparados juntos, em março de 2009, o NIF já havia enfrentado crises orçamentárias, trocas de liderança e repetidas ameaças do Congresso. Estava anos atrasado, bilhões acima da estimativa original e sob intenso escrutínio. A instalação existia, os lasers funcionavam, e a única maneira de justificar o que havia sido gasto era entregar o resultado estampado no nome do prédio. A longa escalada, dos primeiros experimentos a uma década de quase lá. Com o laser ativo, o NIF alterou os experimentos em 2009 e 2010. Os disparos de física de armas logo geraram dados para o programa de manutenção. Em setembro de 2010, a instalação fez seu primeiro experimento integrado de ignição, disparando os 192 feixes em um alvo criogenicamente resfriado com uma camada de combustível de deutério-trítio. No mês seguinte, um disparo bateu recorde de produção de nêutrons por implosão a laser. Os primeiros resultados foram encorajadores para um cronograma ambicioso. A campanha nacional de ignição, realizada aproximadamente de 2010 a 2012, tinha como objetivo alcançar a ignição levando o laser ao seu limite máximo de especificações de projeto. Em 5 de julho de 2012, o NIF fez um disparo com 1,85 megajoules de energia ultravioleta e potência máxima de 500 terawatts. O laser, basicamente, atingiu as metas de desempenho definidas na década de 1990. O combustível não entrou em ignição. As implosões geravam nêutrons de fusão, mas estavam longe da queima autossustentada que caracteriza a ignição. Disparo após disparo, os rendimentos voltavam abaixo do esperado. A campanha nacional de ignição terminou. Sem atingir seu objetivo, o laser havia feito sua parte. O problema estava simplesmente na física da própria implosão. Pequenas assimetrias nos raios-x, imperfeições do alvo e instabilidades na compressão drenavam energia do ponto quente antes de alcançar as condições para a queima. A distância entre os resultados dos experimentos e o necessário para a ignição era grande. As consequências institucionais vieram em 2013. O orçamento do governo Obama reduziu o financiamento do NIF, cortou o tempo de experimentos científicos e demitiu ou realocou funcionários. O cronograma de disparos também foi reduzido. Os supervisores federais direcionaram a instalação de forma mais rigorosa para sua missão de manutenção do arsenal nuclear, que sempre foi a principal justificativa para seu orçamento. Reformas operacionais reorganizaram o NIF como instalação de uso compartilhado, elevando os disparos anuais e otimizando cada dia de operação. O avanço após 2013 foi lento e ocorreu por meio de iterações cuidadosas.
Em fevereiro de 2014, um disparo atingiu o ganho de combustível maior que 1, quando a energia de fusão do combustível superou a energia depositada pelo laser na cápsula. A energia total do laser ainda superava a energia gerada pela fusão, mas algo importante mudou no alvo. Partículas alfa das reações de fusão estavam depositando energia suficiente para aquecer de forma significativa o combustível ao redor. O autoaquecimento era real, mas ainda insuficiente para causar uma queima descontrolada. Van Schon utilizou a estratégia chamada High Foot Pulse, que ajustava essa entrega de energia do laser para minimizar instabilidades no início da implosão. A desvantagem era uma compressão final menor, mas a implosão se mantinha mais estável. Isso apontou para um princípio que guiaria os próximos anos de trabalho. Uma implosão menos extrema, porém simétrica, pode superar uma mais agressiva que se desintegra. De 2014 até 2019, as campanhas refinaram praticamente todas as variáveis do sistema. Cientistas testaram diferentes geometrias da cavidade, como o formato de bola de rugby, para melhorar a uniformidade dos raios X. Reduziram os tubos de enchimento para injetar combustível na cápsula, diminuindo o defeito deixado na casca por cada tubo. Eles ajustaram o tempo do pulso, a espessura da cápsula e a temperatura de congelamento da camada de deutério-trítio. Cada ajuste foi incremental. Cada ajuste exigia disparos dedicados e meses de análise. No final da década de 2010, o NIF fazia 300 a 400 disparos por ano, bem mais que na campanha de ignição. Em 8 de agosto de 2021, um único disparo surpreendeu a comunidade de fusão. O alvo gerou 1,35 megajoules de energia de fusão, cerca de 70% dos 1,9 megajoules que o laser forneceu. O combustível atingiu o regime de plasma em combustão, onde o autoaquecimento por partículas alfa era a principal fonte de energia no ponto quente. Uma onda de queima começou a se mover pelo combustível. Aproximadamente 2% do deutério-trítio foi consumido antes de a implosão se desfazer. Foi, de longe, o maior rendimento que qualquer experimento de fusão a laser já havia produzido. Também estava dolorosamente próximo do limite. Tentativas posteriores não alcançaram o resultado, pois pequenas variações na qualidade do alvo e nas condições do laser reduziram bastante o rendimento em relação ao pico de agosto. A instalação chegava à beira da ignição, mas não conseguia permanecer nesse limiar com confiabilidade. Cada cápsula ainda era feita manualmente. Cada disparo exigia condições alinhadas com tolerâncias rigorosas. O próximo passo exigia um disparo em que tudo se encaixasse bem o suficiente para que a saída superasse a energia entregue pelo laser. O avanço de dezembro de 2023. Bem, em 5 de dezembro de 2022, o NIF realizou o disparo N221204. Os 192 feixes entregaram 2,05 megajoules de luz ultravioleta em toda a câmara. Os raios X comprimiram a cápsula de combustível. A implosão se manteve estável. Após o término do registro pelos instrumentos de diagnóstico, o rendimento da fusão foi de 3,15 megajoules, aproximadamente 1 vezes 10 elevado à 18ª potência de nêutrons saíram do alvo em poucos bilionésimos de segundo. A energia de fusão gerada superou em mais de 50% a energia do laser. O resultado foi revisado internamente por 8 dias. Em 13 de dezembro, a secretária de Energia, Jennifer Granholm, anunciou a conquista em coletiva em Washington. Ela comparou isso ao primeiro voo dos irmãos Wright em Kitty Hawk, uma demonstração de que algo há muito teorizado existia de fato. A comparação foi cuidadosamente escolhida. Os irmãos Wright não criaram uma companhia aérea. O NIF não gerou eletricidade utilizável. O ocorrido em 5 de dezembro foi apenas uma demonstração. Pela primeira vez, em qualquer laboratório, em qualquer lugar, um experimento de fusão controlada gerou mais energia a partir do combustível do que o laser forneceu a ele. Esse era o critério de ignição que o NIF havia sido construído para alcançar. Depois de 13 anos sem conseguir, a instalação finalmente cruzou essa linha. E o resultado merece uma explicação precisa.
Os 2,05 megajoules enviados à sala eram a energia da luz ultravioleta atingindo o alvo. A instalação precisou consumir centenas de megajoules da rede elétrica para carregar os capacitores que abastecem os amplificadores de laser. A eficiência do NIF, calculada pela energia de fusão gerada sobre a energia elétrica consumida, ficou em cerca de 1% ou menos. Uma usina de fusão teria que gerar muito mais energia do que consome, não só superar o fornecido pelo laser. Por esse padrão, o NIF ainda estava distante. Cada disparo também tinha um custo marginal alto, geralmente entre $0,5 e $1 milhão, considerando fabricação do alvo, manutenção do laser e operações. O NIF dispara no máximo uma vez por dia em campanhas ativas, enquanto uma instalação geradora de energia precisaria disparar várias vezes por segundo. O disparo de dezembro de 2022 demonstrou a física, não demonstrou engenharia, economia ou escalabilidade. Essas ressalvas foram importantes nos meses seguintes, quando manchetes globais anunciaram avanços na fusão sem detalhar o que havia e o que não havia sido alcançado. Na comunidade científica, a reação foi comedida, mais significativa. A ignição era uma questão em aberto há décadas. Céticos diziam que o confinamento inercial por laser talvez nunca chegasse a esse ponto, mas os dados agora resolveram essa questão. Em 2023, o NIF fez novos disparos com rendimentos de fusão em torno de 3 megajoules, comprovando que o resultado de dezembro era reprodutível e não fruto de condições pontuais. Os detalhes seguiram restritos, pois muitos dados de alvos e disparos do NIF estão sujeitos a restrições de sigilo ligadas ao programa de armas. Ainda assim, o padrão era claro. A instalação podia atingir a ignição várias vezes, enquanto as equipes científicas aprendiam quais parâmetros de alvo e pulso mantinham o regime correto. A leitura dos dados em 5 de dezembro de 2022 aconteceu após 30 anos de crises políticas, maratonas de engenharia e avanços incrementais na física. Isso provou que uma queima de fusão controlada podia entrar em ignição e se manter sozinha em um alvo de laboratório, algo inédito até então. Depois da ignição, o que muda agora? A ignição criou uma nova categoria de experimentos para o Programa de Administração do Estoque Nuclear. Antes de dezembro de 2022, físicos só estudavam a dinâmica da implosão e as propriedades dos materiais sob alta pressão. Após a ignição, estudam plasmas em combustão, onde o aquecimento por partículas alfa predomina. Esse regime está muito mais próximo do que acontece dentro de uma arma termonuclear real. Os dados experimentais que alimentam os códigos de simulação, que substituíram os testes subterrâneos, ficaram muito mais ricos. Isso deve consolidar a posição política do NIF por anos na comunidade de armamentos. Para a questão da energia de fusão, a ignição resolveu um debate fundamental e imediatamente expôs o próximo. A física funciona. A queima autossustentável pode ocorrer no confinamento inercial impulsionado por laser, mas isso foi incerto por décadas. E não há mais incerteza de que uma usina funcional baseada nessa abordagem precisaria de ganhos de fusão na faixa de 10 a 100 vezes a energia do laser, não apenas uma vez e meia. Seria preciso atingir alvos várias vezes por segundo, não apenas uma vez ao dia. Os lasers teriam que ter eficiências de conversão elétrica muitas vezes maiores do que as dos sistemas do NIF. Os alvos, hoje esferas feitas à mão e inspecionadas em microscópios, teriam que ser produzidos em massa, aos milhões, com custo muito baixo e qualidade constante. O NIF foi criado para demonstrar ignição em ciência de armamentos, não como protótipo de fonte de energia, e não pode ser adaptado para alta repetição e ganho. Para avançar além dessa demonstração, a fusão inercial exigirá uma nova instalação projetada, com prioridades de engenharia distintas. Essa é uma decisão política que ainda não foi tomada, e o custo de uma instalação desse tipo ainda não possui uma estimativa séria. A terceira consequência refere-se ao papel do NIF como instalação científica compartilhada. Com a ignição inacessível, a pressão orçamentária diminuiu o tempo para a ciência básica e pesquisa acadêmica no sistema. Campanhas de pesquisa exploratória foram cortadas e o acesso de pesquisadores universitários limitado. A ignição reforça que o NIF é um instrumento científico único, com capacidades sem igual em outras instalações.
Pesquisadores de astrofísica, ciência planetária e dos materiais buscam tempo de feixe para estudar matéria em condições extremas. O orçamento do NIF é limitado e sua programação de disparos segue as prioridades do programa de armamentos. A maior demanda científica por acesso colide com uma estrutura de financiamento inalterada. A França opera a única instalação equivalente no mundo, o Laser Megajoules, perto de Bordeaux. Ela desempenha um papel semelhante na manutenção do arsenal nuclear francês. Ambos compartilham pesquisas não classificadas, mas atuam de forma independente em trabalhos sigilosos. O Reino Unido forneceu equipamentos de resfriamento ao NIF sob acordos de colaboração, mostrando como até melhorias incrementais na capacidade de disparo são caras para as nações parceiras. A ignição deixou uma dúvida que o resultado de dezembro de 2022 não pode responder. Se a conquista do NIF representa o marco final de um investimento da era da Guerra Fria ou o ponto de partida para uma nova geração de instalações de fusão, depende de decisões que os governos ainda não tomaram. A prova existe, o que construir a seguir, não. Obrigado por assistir.